Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Muito boa noite a todos aí na nossa classe, escola dominical. Irmãos, começando a nossa transmissão, vamos aí ter o nosso tempo que a gente tem geralmente para compartilhar o link e esperar também. Os irmãos às vezes demoram um pouco para encontrar aqui a nossa transmissão. Então, vamos dar um tempinho aí. Meus irmãos, hoje nós tivemos o culto presencial pela manhã, o sacramento da ceia do Senhor. Graças a Deus, momento muito bom na presença do nosso Deus. E também eu quero comunicar que, eu até vou comunicar também no culto público do próximo domingo, com a graça de Deus, se Deus permitir. Mas comunicando também que nós recebemos por transferência nosso irmão Jaime, Fabiano e família, irmã Daniela, os filhos, né? Esther, Eva, Augusto, e também nossa irmã Luciana aqui de Alagoinhas. Também nós recebemos por transferência esses irmãos, certo? Então já vai entrar em ata aí, também na nossa estatística aí do ano, desses irmãos aí. Meus irmãos, me dê uns minutos aí para ver se eu consigo fazer o compartilhamento do nosso link. Nós vamos ter uma aula hoje, irmãos. Nós falamos na aula passada sobre o dispensacionalismo, né? A doutrina, o ensinamento dispensacionalista. E aí eu percebi que seria interessante a gente tratar sobre a aliança, a doutrina do pacto, os pactos, né, na história. Muita gente nunca ouviu, não conhece. É muito importante para nós, para a nossa doutrina, estudar as alianças, certo? Então eu vou fazer um estudo com calma sobre as alianças. Nós vamos tratar hoje da aliança, vamos apresentar a aliança lá feita depois da queda com Adão, porque nós estudamos o pacto das obras. Nós estudamos antes da queda que havia um pacto com Adão, antes da queda, certo? E aí nós vamos estudar hoje o pacto que Deus fez com Adão depois da queda. E teve pacto? Teve. A gente vai ver isso hoje. E nós vamos estudar também, irmãos, o pacto feito com Noé. Tá? Então nós vamos estudar esses pactos aí. Então vamos aí com calma aí. Compartilhei já, os irmãos lá no grupo da igreja, já está compartilhado o link. Vou compartilhar aqui mais alguns grupos aqui. Ver se a gente tem aí alguém interessado em participar conosco. Compartilhar aqui no grupo aqui do presbitério. Essa semana nós teremos a reunião do presbitério dia 18 e 19, lá em Camaçari. Nosso presbitério aqui de Alagoinhas é o presbitério do Recôncavo da Bahia, certo? Convidar aí os homens da UPH, ver se tem algum homem aí que, quem sabe, vai participar com a gente hoje. Colar também aqui no grupo de lá de Várzea do Poço, no irmão Emerson Silva, lá de Várzea do Poço, ver se algum irmão também tem interesse em entrar aí na nossa classe. Ok? Então é isso, irmãos. Creio que é isso aqui. Está compartilhado já. Já compartilhado aí o nosso link. Presbítero Romeu, graça e paz, meu irmão. Que Deus abençoe o nosso estudo, irmã Elaine, irmã Magnólia. Estamos juntos aí. Ok, irmãos. Vamos orar, fazer nossa oração inicial. Enquanto aguardamos aí outros irmãos que vão chegando aos poucos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, todo-poderoso,
Deus nosso, eis-nos aqui na Tua presença, cada um, ó Deus, no seu lugar, mas todos juntos diante do Senhor. E queremos Te bendizer por este dia, pelo culto prestado ao Senhor na Tua casa, o momento de comunhão contigo, fortalecimento da alma, nutrição da nossa alma com a Tua palavra. Também, ó Deus, participando do símbolo, do sacramento, mas pela fé nos apropriando dos Teus méritos, daquilo que Cristo fez por nós. Fortalece, ó Pai, a nossa fé em tempos difíceis, especialmente, e abençoa o Teu povo, ó Pai. Nos dá ser aperfeiçoados em meio às lutas, aos sofrimentos. Usa essa classe, usa esse assunto que iremos tratar, que venhamos ter mais clareza do Teu plano para a igreja, para nós da nova aliança, entender a antiga aliança, que também, ó Deus, a antiga aliança também é revelação do Senhor para nós, embora estejamos debaixo de outra administração do pacto, mas sabendo que o que estamos vivendo hoje é o cumprimento do que estava ali e que é importante para nós também entender e saber que existem aspectos que continuam, outros não continuam, e que possamos então crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Perdoa os nossos pecados, fala conosco, nos abençoa. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, vamos começar aqui a nossa classe, né? A irmã Mônica aí também já chegou, irmã Jusilene, graça e paz. Vamos aí, o pacto com Adão e o pacto com Noé, ok? Irmãos, o livro que nós vamos estudar hoje é um livro de Palmer Robertson, né? O Palmer Robertson, eu não sei o que significa o O, né? Não sei qual é o nome que está por trás, né? Não me lembro da biografia desse teólogo aí, mas ele é um teólogo bíblico do Antigo Testamento. Ele tem esse livro aí publicado pela editora Cultura Cristã, e também tem um livro muito famoso que também trata do mesmo assunto que vamos tratar agora na nossa classe, que é o Cristo dos Pactos. É um livro sobre a teologia pactual e que eu recomendo para você que tem interesse na teologia do pacto, conhecer. Esse autor é um autor muito bom, esse livro também é bom, esse que eu vou usar, e o Cristo dos Pactos também é um livro muito bom. Ele tem outros livros, né, sobre teologia bíblica, o Cristo dos Profetas e outros livros também. Irmãos, nós estamos no capítulo 7 da nossa confissão, do Pacto de Deus com o Homem. Eu vou ler aqui a seção 4, mas nós vamos ter um parêntese aqui, eu vou tratar sobre as alianças, embora que a seção que eu vou ler, a seção 4, fala do Pacto da Graça, né, mas eu não vou, aqui na aula de hoje, expor essa seção da Confissão de Fé. A Confissão de Fé diz aí no capítulo 7, seção 4, que esse Pacto da Graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à herança eterna, com tudo que lhe pertence legada neste pacto. Então, outra ideia, outra palavra relacionada à ideia de pacto, nós estamos vendo e vamos ver que pacto tem a ver com promessas de Deus. Mas essas promessas foram seladas com sangue, né? E elas se tornam reais na nossa vida pela morte de Cristo, do testador. E então tem uma herança também envolvida nessas promessas aí de Deus para nós, que nos é dada por meio desse pacto, né, ou testamento. É por isso que é Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, testamento é isso mesmo. Alguém quando vai, na verdade assim, né, ninguém sabe quando é que vai morrer, mas sabe que um dia vai morrer. Então, muita gente faz testamento, que é um documento dizendo a sua última vontade e deixando a herança, né, e aí só tem valor a herança, o testamento, quando você morre. Isso se torna um pouco perigoso, porque tem gente que vai querer apressar a morte, né, do outro para poder entrar na herança logo. Né? Isso é problema, né? Quem quer herdar as coisas antes da morte
daquele que tem, né? Que tem o legado ali. Mas enfim, existe essa palavra também. E essa palavra, essa questão aí de testamento, isso está lá em Hebreus 9:15 a 17, que é o texto que a confissão de fé embasa essa seção aí do testamento, que o pacto da graça também é chamado de testamento. E aí Hebreus diz: por isso ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de nenhuma maneira tem força de lei enquanto vive o testador. Então, o testamento, a pessoa que está num testamento, ela é herdeira, mas enquanto o testador está vivo, não tem direito a nada ainda, né? Tem que morrer. Então, Jesus é o nosso testador, nós somos herdeiros, e ele morreu, e então nós recebemos os benefícios desse testamento por meio da morte do testador, que é Cristo, o mediador. Né? Então tem essa ideia aí que a confissão de fé trata. Mas então, esse é um parêntese aqui, nós vamos tratar sobre o Antigo Testamento, o Antigo Pacto e o pacto que Deus fez com Adão e Noé. Então, vamos ver aí. Irmãos, nós já temos conversado aqui na nossa classe que tudo é graça. Né? Deus não era obrigado a fazer pacto nenhum com o homem. O homem pecou, ele se revoltou contra Deus Todo-Poderoso. O homem se aliou a Satanás, ele acreditou na conversa da serpente de Satanás. E o homem, com isso, ele já não tinha, na verdade, nós somos criaturas. Deus já não está obrigado a nada com relação a nós. Quando nós obedecemos a Deus, é a nossa obrigação. Deus não tem que dar prêmio nenhum para a nossa obediência. Né? Deus já abençoou o homem, independente. Ali, claro que o homem iria obedecer, mas Deus criou o homem capaz de obedecer, ele já abençoou o homem. A criação já transbordava da bondade de Deus. Então Deus não precisava fazer um pacto, nem estava obrigado a isso. Mas Deus quis fazer um pacto. E agora nós somos filhos de Adão e nascemos debaixo depois da queda e debaixo do pecado. E nós esquecemos, irmãos, que, como o texto diz, as pessoas são presunçosas. E nós esquecemos que Deus não nos deve nada. Nós não temos direito à boa saúde, prosperidade e abundância por natureza, não. Nós somos inimigos de Deus em Adão, nós caímos. Isso não é verdade que nós temos direito à felicidade, a uma vida boa, saúde, ser prósperos. Não, nós merecemos a morte. O salário do pecado é a morte. Nós não somos dignos de nada, certo? Então, o pecado é uma rebelião contra Deus. Né? Quer você, que não é crente ainda, sinta que é um rebelde ou não, a Bíblia revela que você é um rebelde, que você é um pecador. Né? Quer você sinta essa rebelião no seu coração ou não, certo? Você perdeu o direito à vida e às bênçãos. Então o homem caído, ele não merece nada. Né? O salário que ele merece, o salário do seu pecado que ele merece é a morte. Né? Ele merece ser banido da presença de Deus, porque é um rebelde, é um transgressor da lei de Deus. Porém, e aí o homem caiu, né? Mas Deus é gracioso e ele decidiu, depois da queda, mediante um juramento, comprometer-se conosco, com uma aliança. Então o homem comeu do fruto, o homem foi rebelde, o homem foi obstinado. Deus podia deixar a humanidade toda ir para o inferno, perecer. Deus poderia abandonar a humanidade. Vocês escolheram aí comer do fruto em Adão, então vocês vão perecer. Lembra dos anjos?
Né? Deus preservou uma parte, mas os que caíram não têm oportunidade mais para anjo caído. Não existe uma salvação para os anjos que caíram. Deus preservou os anjos eleitos de não cair. Então Deus escolheu obrigar-se para com o pecador com promessas. Né? Deus entrou em pacto, em aliança. Ele prometeu vida e salvação aos pecadores por meio do mediador. E quando é que isso começou, irmãos? Quando é que começou essas promessas de Deus? Começou em Gênesis 3, logo depois da queda. Gênesis 3, de 14 a 19, eu vou ler. Gênesis 3, de 14 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora veja aí a promessa de Deus. Deus diz aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí etc. continua, né? Vai dizer a mulher que vai multiplicar o sofrimento da gravidez, vai dar à luz em meadores, o desejo dela será para o marido, ele governará. Né? Adão vai ter que, a terra é maldita, Adão vai comer do suor do seu rosto, em fadigas, né? Durante os dias da vida, a terra vai produzir cardos e abrolhos, etc. aí, que está no texto. Mas vejam aí que logo depois da queda, Deus chega para o homem indigno, caído, que havia se escondido ali no jardim, com medo, com vergonha. Deus veste o homem ali com roupas não de figueiras, né, que eles tinham tentado fazer as roupas de figueira. Deus veste, mata ali o cordeiro, veste com peles, e Deus faz promessas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, primeiro, Deus promete. O que é que Deus promete aí? Porém, inimizade entre ti quem? Satanás e a mulher. Essa inimizade Deus colocou. Né? Por que Deus colocou essa inimizade no mundo? Porque se Deus não tivesse feito nada, todo mundo era aliado só de Satanás. Todo mundo estava com o diabo na sua rebelião contra Deus. Então, quando Deus escolheu um povo na eternidade, decidiu mandar o Messias, Jesus Cristo, e quando Deus decidiu ter uma igreja na terra, um povo, então esse povo da aliança, esse povo, os eleitos, a igreja invisível, os regenerados, esse povo ele teria oposição entre os filhos da promessa, né, aqueles que são nascidos de Deus, e aqueles que são os ímpios, né, os réprobos, os não eleitos. Então há, desde Gênesis, desde os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, há uma disputa entre essas linhagens. Né, o descendente da mulher, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Claro que o descendente da mulher é Cristo, né? O descendente que vai pisar a cabeça da serpente é Cristo. Então essa inimizade, ela não é por acaso. Leia lá com atenção desde o Gênesis, vai estar lá. Em segundo lugar, Deus vai colocar a inimizade entre a tua, de Satanás, descendência, e o seu, da mulher, descendente. Então esse conflito entre Satanás e Cristo já está profetizado lá em Gênesis. Essa inimizade é da parte de Deus. É como surgisse, aí é descrita como se surgisse, dois acampamentos armados. E as sementes da mulher e da serpente numa luta. Durante toda a história, né, toda a história do mundo. Uma luta entre esses dois grupos aí. Mas veja que há uma promessa. Este, o descendente da mulher, o da mulher, te ferirá a cabeça de Satanás. E tu, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Então como é que vai ser
o clímax dessa história, o ponto alto dessa história, que Deus aí, né, Deus decreta, tudo está no plano de Deus, e isso se cumpriria na plenitude dos tempos. Jesus veio, o descendente da mulher, e ele pisou a cabeça da serpente, mas o seu calcanhar foi ferido, ele morreu na cruz. Então a ideia, irmãos, é de um conflito, de um combate, de uma luta, de uma guerra entre Cristo e Satanás. Cristo representando os seus eleitos, a sua igreja, né? E Satanás representando uma multidão endurecida, e Cristo representando a multidão redimida de Deus. É dito à mulher que ela vai dar à luz, né? Mas no contexto de dois sofrimentos. É dito que o homem comerá o alimento que sustenta a vida, vai ser dureza, né? Vai ser difícil mesmo. O trabalho, né, vai produzir fadiga e cansaço. A terra não vai mais produzir como antes, né? A terra é maldita e vai dar trabalho aí para o homem, né? A produtividade não vai ser tão grande, e etc. E depois o homem morre e volta ao pó, né? Também é dito lá. Então, irmãos, a ideia aí de que há um herói salvador. Cristo é o herói prometido, um Messias prometido, que entra na história humana, certo? É um representante do homem, como Adão era. E esse herói luta contra Satanás e o diabo. E nessa luta, Satanás é destruído, é ferido. A sua cabeça é esmagada. Então, essa vitória, irmãos, é a vitória conquistada na cruz de Cristo. Certo? Na morte de Cristo, o diabo achou, quando Jesus morreu, Satanás achou, pronto, venci. Venci a guerra. Mas ali foi a derrota dele, na cruz do Calvário. Ali Cristo despojou os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. Ali ele venceu a morte. Ele morreu no nosso lugar, ele pagou a nossa dívida, ele ressuscitou para a nossa salvação. Então Jesus, ele é esse descendente profetizado, esse salvador, esse mediador, esse guerreiro que nos livra do pecado e da morte. Então esses dois grandes homens são arquétipos, né? De Adão e Cristo, né? São dois grandes homens arquétipos. E essa história está entre as duas sementes. Quer dizer, entre Adão e Cristo desenrola-se uma longa história de duas sementes. Então, em toda a história bíblica, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai encontrar um padrão de uma oposição, de duas sementes. Caim era do maligno, atacou Abel e matou Abel. Enoque andou com Deus, né? Mas o povo ali, antes do dilúvio, não. E aí veio depois Noé, que andou com Deus, mas o resto pereceu no dilúvio. Vemos aí Golias, representando os réprobos, o povo ímpio, e Davi, representando o descendente da mulher, certo? Então, nós vemos aí esse conflito, esse combate. Né? Lá em Abraão, nós vemos Ismael chacotando de Isaac, Esaú e Jacó, e tem vários. Você tem que ler, essa ideia aqui que estamos estudando, os pactos, é para que você, isso aqui, irmãos, nos dá uma perspectiva de interpretação, e a gente começa a perceber que esse é um padrão que está lá em Gênesis 3, depois da queda, e que você encontra esse padrão em toda a Bíblia, essa ideia de que há esse conflito. Isso é desenvolvido em toda a história bíblica. Então, cada um de nós luta com problemas, dores associadas ao trabalho, enfermidade, nascimento, morte, casamento e vida em comunidade. Irmãos, a luta está aí. Tá? A gente às vezes não quer viver num mundo de conflitos. Mas a vida vai ter esse conflito, a dor, a enfermidade. Né? O menino já nasce chorando. Né? E aí estava bem confortável lá no ventre da mãe, vem para o mundo, já começa chorando.
ali. Aí depois vem as dificuldades, né? Vem o trabalho, a dor, o sofrimento, problemas. Mas há um problema maior que a Bíblia revela aí, nessa ideia das alianças, da aliança lá com Adão. Qual é o problema? O nosso principal problema está nessa luta. Existem duas descendências e nós somos leais a quem? Nós estamos de que lado aí? Nós estamos com Cristo ou nós estamos aí, continuamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos, sendo filhos da ira? Então nós temos que pensar nisso, certo? Nós temos que meditar nisso. Então o mundo, ele está em conflito mesmo. O mundo é um lugar de conflitos mesmo. A gente não pode ignorar isso. Irmãos, eu vou agora para a parte de Noé. Então, essa parte de Adão aí, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Nesse pacto com Adão aí? Então, Deus fez promessas lá no jardim para Adão, que essas promessas são o Evangelho, é chamado de proto-evangelho, que Jesus viria para vencer o nosso inimigo, vencer Satanás e nos libertar do pecado e da morte e do inferno. Ok, irmãos, se não há dúvidas, não há perguntas, então vamos seguindo aí a nossa exposição. Meus irmãos, vamos agora tratar da aliança com Noé, a segunda parte aqui da nossa classe, certo? A aliança da preservação. Então, isso que está lá no pacto de Deus com Adão, essa promessa e o desenvolvimento do que aconteceu lá, vai continuar tendo as duas descendências. Isso vai ter o seu auge, o seu clímax com Cristo, morrendo na cruz e vencendo Satanás. Vai ter, então, esse ponto alto aí. Então vai continuar na história ali do Antigo Testamento, e hoje continua também, claro, o joio e o trigo, Aí ele vai dizer aí, veja aí, no segundo parágrafo aí, Deus disse que desenvolveria uma grande luta entre as sementes. Séculos mais tarde, Jesus Cristo falaria acerca do trigo e do joio, crescendo juntos, no campo do mundo. Uma semente lutaria contra a outra semente pela sobrevivência. Então essa inimizade, esse conflito, ele está aí, certo? Ele continua de alguma maneira. E no decorrer desse processo histórico, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Lembra lá de Noé, do dilúvio? Quando as águas do dilúvio subiram para engolir os pecadores não arrependidos. E essa mesma água que destruiu os ímpios, levantou a arca que salvou Noé. Então, nessa mesma intervenção, Deus puniu os ímpios, eles morreram, porque não se arrependeram dos seus pecados, não creram na pregação ali de Noé, e Noé foi salvo por meio da arca. O que é que nós vemos ali na aliança com Noé? O que é que nós podemos ver ali? Vamos ver alguns aspectos dessa aliança lá. Depois vocês leiam lá, claro, a história toda lá com Noé. Mas vamos ver alguns aspectos, é uma história conhecida, Vamos ver alguns aspectos aí dessa aliança. Irmãos, então a ideia de aliança não é novidade em Noé. Nós já vimos que havia aliança lá depois da queda com Adão. Mas agora em Noé, a aliança, ela vai incluir a criação visível. A terra, os animais, certo? Os animais, como assim, pastor? Calma, vamos ver aí. Então, depois da queda, Adão e Eva continuam tendo obrigações para com Deus. De crescer, multiplicar, encher a terra. Depois você vê que tem lá a Torre de Babel, e aí Deus vai confundir as línguas ali, porque o povo não queria se espalhar e encher a terra. Eles queriam construir uma torre para chegar até o céu e ficar ali, e aquilo ali revelava uma rebelião contra o que Deus disse ao homem, os mandatos pactuais da criação, onde o homem deveria se multiplicar e encher a terra.
Então, há muita coisa ali, irmãos, não é fruto do pecado. O casamento é diante da queda, o casamento que Deus estabeleceu, não o casamento que o pessoal inventa aí, humanista, mas o casamento ele continua, a relação ali, você vê que a mulher vai dar à luz os filhos, o homem vai continuar tendo as suas funções, suas obrigações. Então, muita coisa continua, né? Mesmo ali, a história bíblica vai continuando e vão vindo outras alianças, outros pactos, mas não quer dizer que o que passou fica para trás, nem tudo fica para trás. Certo? É dito também, depois do dilúvio, que haveria medo do homem sobre a criação. Então, depois da queda, especialmente ali depois do dilúvio também, você vê que, na verdade ele diz aí que depois da queda, tem alguma coisa errada na criação. Não há uma harmonia. Certo? Não há uma harmonia entre o homem e a criação. Ok? E aí há essa relação com a criação conflituosa. Certo? Mas o homem tem que continuar cultivando a terra, vivendo do suor do seu rosto e etc. Aí. Então Deus entra em aliança com Noé, certo? Deus entra em aliança com Noé, Deus mostra graça a Noé. Essa aliança, irmãos, como estamos argumentando, ela envolve a preservação da criação. Nós vamos ver no final que o propósito é que não houvesse mais um dilúvio, outro dilúvio, e que a criação continuasse. Você pode ver lá na Bíblia que a ideia é que a criação iria continuar e não seria novamente destruída por água, né? E que Deus iria manter as estações. Certo? Então isso nós devemos lembrar lá da história bíblica, né? Da narrativa bíblica de Noé. E aí, Robertson continua aí, e ele vai nos dizer que naquele momento ali de confusão, da maldade se multiplicando na terra, nós já tratamos sobre isso nos nossos estudos, dentre toda a humanidade, Deus escolheu Noé. Noé achou graça diante de Deus, e por meio de Noé a sua família. E Deus salvou Noé, e os mais ficaram endurecidos. Então aí Robertson está dizendo que há uma particularidade da graça redentora de Deus. Então Deus entrou em aliança com quem? Com Noé. E por meio dele com a sua família. Então a aliança, o pacto, né? Primeiro a promessa foi dada a quem? A Adão e Eva. Ali no Gênesis. Deus prometeu que viria o descendente. Agora Deus se revela a Noé. Deus fala com Noé. Então a ideia é que o pacto, a aliança, ali já no Antigo Testamento, nós vemos que essa aliança ela é demonstrada de modo pessoal ali com os eleitos, né, com o seu povo. Noé encontrou graça aos olhos de Deus, entre toda a massa indigna da humanidade. Deus viu que todos os pensamentos eram maus, desde a meninice do homem, e Deus entrou em aliança com Noé. E isso, irmãos, é favor imerecido. Graça, o significado de graça, Noé achou graça diante de Deus, é que ele não merecia. Certo? Então, por que Noé não era tão mal contra os outros que viveram na época dele? Foi graça. Deus lhe concedeu graça. O que impediu Noé de ser tão ímpio e devasso e mau como seus contemporâneos? Graça. Certo? Esse conceito de que Noé por obras era bom, isso não existe. Se você lê toda a Escritura, se você lê com atenção a Escritura, não há base para isso. Então depois você vê lá em Gênesis 6:8, Gênesis 6:9, né, ele era um justo. Mas toda a estrutura do texto bíblico nos revela, nos mostra que esse ato de encontrar graça aos olhos de Deus é que Deus preservou Noé. Houve uma ação de Deus na vida de Noé, e aí ele encontrou graça aos olhos do Senhor e não se tornou tão mal como os seus contemporâneos. E lá na aliança com Noé, nós vamos ver que há uma ênfase
que Deus trata com famílias. Deus salva indivíduos. É claro, a relação particular, indivíduos, homens, mulheres, meninos e meninas, mas também lá em Noé nós vemos que Deus trata com famílias e que a graça se estendeu de alguma maneira às famílias, porque Noé que era o justo. Se você ler lá em Gênesis, né, os textos lá, Gênesis 6, 8 e 9, você vai ver que Noé era homem justo no meio da sua geração, mas a família entrou na arca e não morreu lá no dilúvio. Então, há um compromisso de Deus quando Ele diz: tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos, né, entrarão na arca. Então esse tema da família é repetido lá em Gênesis, né? Ele cita aí os outros textos de Gênesis, isso é repetido. Então Noé, ele é ali um cabeça pactual da aliança, e a família de Noé é beneficiária desse pacto, dessa aliança, certo? Recebe os benefícios disso. Deus disse a Noé, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Gênesis 7:1. Então quem é que era o justo lá? Ele diz: entra tu e tua casa, porque tu tens sido justo. Aí por que Noé era justo? Nós entendemos que ele achou graça diante do Senhor. Deus foi favorável a ele era um eleito, ele foi transformado pela graça de Deus, ele era um crente, né, no Senhor, e então Deus se revelou a Noé, e Deus preservou Noé de si mesmo, do seu próprio pecado. Ele seria tão mau quanto qualquer outro do seu tempo, mas pela graça ele foi feito por Deus um homem justo, e aí Deus entra em aliança com ele. Mas nessa aliança com ele, Deus disse o quê? Entra na arca e a tua família. E também, nós vemos lá no texto, também os animais. Deus preserva a criação também. Então, foi lá em Hebreus... pastor, você está falando isso aí que não era crente? Onde é que está na Bíblia isso, que não era crente? Veja lá em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, lá em Hebreus 11:7, é muito claro lá no texto, Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, Noé era o que, irmãos? Noé era crente. Se ele era crente, ele tinha o que? Revelação de Deus, ele creu em Deus, ele cria em Deus. Ele era temente a Deus. Deus se revelou a ele. Ele foi transformado pela graça de Deus, ele foi preservado de ser tão mau quanto os seus contemporâneos. Ele creu no Senhor e ele obedeceu, porque toda fé genuína, ela vai obedecer, ela vai ter fruto de obediência. Então Noé, aceitou ser taxado de louco e foi lá construir a arca e ser um pregador da justiça. E foi só ele e a família dele foi salva. Então é maravilhoso ver que Deus, no meio de uma geração tão perversa, Deus preservou esse homem e a sua família, entrou em aliança com ele ali. Irmãos, então, estudando os pactos e o pacto com Noé, embora esse pacto foi pessoal, há um aspecto aí que nós já vimos aí no slide anterior, deixa eu voltar aqui, a particularidade da graça, porque Deus escolheu particularmente Noé para ser alvo dessa graça, mas isso não anula que Deus se deleita em salvar famílias. É por isso que nós presbiterianos entendemos que os filhos são beneficiários do pacto.
são da igreja visível. Se vão desfrutar espiritualmente, internamente disto, depende da graça de Deus também, da eleição. Mas existe benefício de ser da aliança, de ser filho de crente. Você é preservado de muita coisa. Se você é de uma família cristã, você deve ser grato a Deus por esse privilégio de conhecer a Deus, de ouvir da palavra de Deus. E você deve saber isso, que mesmo que você diga, não, pastor, não sei se eu já sou um salvo, mesmo eu sendo de família cristã, mas você que é de uma família cristã e está ouvindo a pregação, você tem que entender o seguinte, que existe grande possibilidade, né, e você tem grande oportunidade de experimentar essa graça de modo pessoal, de modo particular na sua vida. Porque Deus se deleita em salvar famílias. Então, se você nasceu numa família da aliança, há uma grande chance de que Deus tem um plano para a sua vida. E é por isso que você, né, não é igual àquele que está fora da aliança, aquele seu amigo que você tem, que não é filho de crente. Então você não deve ficar comparando a sua vida com a dele. Você não é igual a ele. Você nasceu debaixo da aliança. Você tem privilégios e responsabilidades. Você tem a oportunidade de crer no Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Então não inveje, né, a condição dessas pessoas, porque elas, na verdade, elas são menos privilegiadas do que você. Claro que a gente espera que um dia eles também venham crer e ouvir a palavra, como os que nascem na família da fé. E tem muita gente que não nasceu na família de fé, na família da aliança, e que é eleito e vai crer também. Mas Deus se deleita em salvar famílias. Esse ponto da ordem da aliança precisa de reconhecimento, em virtude do intenso individualismo que caracteriza a sociedade ocidental atual. Então, nossa sociedade é individualista e isso influencia o meio evangélico. Então, as pessoas enfatizam só essa questão da salvação individual, mas esquecem que Deus tem plano para famílias. Então, Deus tem um plano para as nossas famílias. Deus se deleita em famílias servindo a Ele. Em casamentos de crentes, de pessoas que vão estar se ajudando a andar com Deus, em filhos obedientes, filhos também que buscam a Deus, que servem a Deus, que por meio dessas famílias encontram de modo pessoal a Deus, particular a Deus, e que são preservados desse mundo mau. Então Deus abençoa as famílias. A família é um lugar onde o Evangelho é pregado, é um lugar onde Deus santifica pecadores, onde Deus salva, resgata vidas da morte, do pecado e do inferno. Então, nós devemos valorizar isso, né? Isso nós cremos na aliança. É por isso que nós batizamos nossos filhos e ensinamos aos filhos o Evangelho, né? Pregamos o Evangelho nos nossos lares. Também, irmãos, observe na aliança com Noé que há uma ideia de preservação. Preservação de quê, pastor? Do mundo, da criação. Certo? Como é que Deus iria cumprir o seu plano de enviar o descendente para pisar a cabeça da serpente se Deus destruísse o mundo? Porque é o que o mundo merece. As pessoas acham que merecem que o mundo melhore, né, que a política melhore, que o mundo continue melhorando, evoluindo. Né? As pessoas acham que isso é natural e que o mundo merece sempre isso. Mas o que a tecnologia, a ciência, o mundo civilizado tem demonstrado é a barbárie, é a destruição, é a idolatria crescendo. Então, Deus, no pacto com Noé, lhe prometeu preservar o mundo, para que o plano de redenção em Cristo Jesus se concretizasse.
Porque senão Deus teria que destruir o mundo várias vezes. Né? Porque a maldade, ela vai se multiplicando no mundo, como na época do dilúvio. Então, Deus prometeu que continuaria, lá em Gênesis 8, 22, prometeu que iria continuar tendo plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, e nunca deixará de existir essas coisas enquanto durar a terra. Então tem vários filmes aí, futuristas, eu gosto de filme futurista, ficção científica, eu acho bom esses filmes aí. Mas a gente tem que assistir, lembrando que que escrevem esses roteiros, muitos deles não creem na Bíblia. Tá? Então, eles não creem na Bíblia. Então, por exemplo, tem filmes aí, tem aquele filme Waterworld, né? O Mundo das Águas, que derreteu as calotas polares e o mundo virou todo oceano. Não tinha mais terra em canto nenhum do mundo. É bom esse filme. Depois, se quiser, assista. É um filme bom. Certo? Então, segundo o Gênesis, isso não vai acontecer. Tem outro filme, segundo o pacto de Deus com Noé, isso não vai acontecer. Até Jesus voltar. Pode ser que o nível do mar aumente, tsunamis, pode ser que isso inunde as cidades litorâneas, pode acontecer, mas o mundo todo ser coberto de água de novo, que nem o filme lá, não. Aí a gente vai ter que viver em cima dos barcos agora, plantando nos potinhos assim, os pés de tomate, não. Isso não vai acontecer. Por quê? Então, a gente não tem desespero quanto a isso. Aquecimento global. Aí, sim, pode até, não vou entrar, não sou cientista, não vou entrar no mérito do aquecimento global, mas é muito claro aí em Gênesis que não vai ter novamente dilúvio. Ah, mas vai vir uma era glacial e vai virar tem um outro filme aí que vai ter uma era glacial e vai ficar tudo coberto de gelo. E aí não vai poder plantar. Segundo, você crê na promessa de Deus? Você crê nas promessas de Deus? Nas alianças? Você crê em Gênesis? Você acredita que é literal ali, que Adão e Eva existiu, que teve um pacto com Adão, que Noé existiu? Porque muita gente acha que isso aí são mitos. São mitos, não são histórias literais. E não crê em Gênesis. Então, se você crê em Gênesis, se você crê nas promessas de Deus, você sabe que até Jesus voltar, não de modo perfeito, porque o mundo foi abalado pelo pecado, mas vai haver frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tem ciclos. Né? Que épocas que o mundo parece... Tem uns que pregam aquecimento global, outros que pregam que é normal essa oscilação. Tem épocas que há um aquecimento, épocas que há um esfriamento. Mas o mundo vai ser preservado, de modo geral. Ou seja, o mundo será mantido livre de grandes perturbações, como o dilúvio. Então, nada da magnitude de um dilúvio vai acontecer. Então, pode ter fome no mundo? Pode ter fome. Por causa de quê? Da economia, dos governos, né? Dos governantes, dos sistemas de governo, ou dos governantes da irresponsabilidade, do pecado. Pode haver fomes no mundo. Mas Deus preserva o mundo e o mundo está aí. O homem destrói, né? Tem a questão da ecologia, da falta de sustentabilidade. As pessoas destroem as lavouras, não são sustentáveis, jogam um monte de veneno, isso vai para o lençol freático, a gente bebe água envenenada. Então o homem depreda a criação de Deus. E nós cristãos somos a favor da preservação, do cuidado com a criação. Viu? Nós não somos a favor dessa destruição aí, disso que um capitalismo selvagem, né, que destrói a criação. Nós somos a favor, né, da liberdade, nós somos a favor sim de que haja liberdade, produção e tudo mais, mas não somos a favor de que o homem saia destruindo a criação, não. Então pode haver até fomes e problemas no mundo, irmãos, mas isso é mais relacionado ao pecado
do que a catástrofes globais, naturais. Tem problemas, tem locais. Tem um tsunami, é horrível, né? Pode ter um tsunami, um vulcão, um furacão, um fenômeno aí qualquer, mas isso é local, certo? Não vai haver nada do nível de um dilúvio que houve lá em Noé. Então há uma certa regularidade e ordem de preservação. Então não fique assustado, não fique assistindo esses filmes aí, não fique assustado. Você é crente, não fique assustado. O Apocalipse vai acontecer, a volta de Cristo. A gente pode estudar depois a escatologia. Possivelmente a gente pode sim estar no fim dos tempos e etc. Mas creia que em Deus, na palavra, que há uma preservação. Então, se a gente vier a ter uma crise, passar fome, a pobreza crescer, não é por falta de terra cultivável. Não é por falta de terra cultivável. E nós que somos brasileiros, mais ainda. Né? Nós temos a maior parte da água do mundo, está no Brasil, principalmente na Amazônia, a maior parte da água do mundo está lá. Temos lençóis freáticos com água. Temos uma terra, um país tropical com terra, com sol. Então não tem porquê a gente ter esse tipo de dificuldade. E Deus prometeu que vai haver plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Os ciclos vão continuar. Certo? Vai continuar. Não se preocupe que o sol vai continuar no mesmo lugar, a lua, as estrelas, a terra. Não vai ter abalo, não vai vir um segundo sol, não vai vir nada disso aí, fique tranquilo. Então, eu gosto de assistir um filme, assista também se você quiser, mas lembre da Bíblia. Né? Não fique sem dormir de noite, preocupado com essas coisas, certo? Então, nessa aliança feita com Deus e com Noé, tem outro aspecto que eu vou falar agora. Né? Antes de eu falar desse aspecto aí, deixa eu ver como é que está aqui a transmissão. Irmãos, o tempo avança aí, mas a gente tem que continuar. Fique firme aí para a gente aprender. Certo? Você está na sua casa, está tranquilo. Se a gente passar aí do horário um pouco, né? Não fique agoniado aí, que é importante. Né? Graças a Deus, todo mundo está aí no seu lar, bem confortável. Então, vamos seguindo aí. Certo? Tem outra questão que é bem polêmica, né, lá em Gênesis, lá em Noé, que é a questão que Deus trata ali da ideia de governo humano. Tem a ver, a aliança com Noé tem aspectos de preservação da terra, mas a humanidade, irmãos, quando ela foi se multiplicando, a violência foi aumentando, o desgoverno foi aumentando. E Deus instituiu o governo humano como um meio de restringir os princípios autodestrutivos dentro da sociedade. O que é isso? A gente começou a se matar, desde Caim, né? Só que lembra que lá em Caim, o que foi que Deus disse para Caim quando ele matou Abel? Que ninguém podia vingar Abel, matar Caim. E Caim virou um nômade, um fugitivo lá para a terra de Nod. Caim ficou lá vivendo, né, e teve descendente, ele continuou vivendo. Ele não sofreu pena de morte, não foi vingado o sangue de Abel. E aí a história continua e continua tendo assassinatos na história. E aí, na aliança de Deus com Noé, Deus ele entrega à humanidade a administração da justiça ali, e há um paralelismo aí que intensifica essa relevância lá no texto, no modo como Deus vai lidar com a humanidade. Abra aí, quem está sem ver a tela, e quem está vendo a tela, veja aí em Gênesis 9:6. Depois do dilúvio, Gênesis 9:6. Antes aí no verso 5,
Gênesis 9:5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Aí o verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue se derramará. De quem é a vida? Quem é que tem autoridade sobre a vida? Para dar a vida e tirar a vida? Deus. Mas Deus disse o que depois lá do dilúvio? Eu vou requerer o sangue do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue se derramará. O que é isso aí? Um tema polêmico, né? Pena de morte. Ah, mas só Deus pode tirar a vida, julgar. Sim, mas Deus deu essa autoridade ao homem, aos governos. Deus deu essa autoridade, segundo a Escritura. Então, tinha a questão ali, até na época de Israel, do vingador do sangue, né? Mas não é uma questão aleatória. Né? O que Deus está dizendo é que Ele vai exigir uma prestação de contas do homicida. Tanto que Israel tinha a cidade de refúgio, quando era sem querer, que alguém matava alguém sem querer. Então agora Deus vai usar a humanidade, pessoas autorizadas, né, os governos, para a execução do assassino, né, para o cumprimento da pena de morte. E para que isso? Vocês, pastor, que loucura isso aí. A gente é cristão, a gente vai defender que o homem tira a vida do homem. Isso aí é absurdo, pastor. Como é que você é cristão e é a favor de uma violência dessa, de um absurdo desse? Irmãos, parece absurdo, mas a ideia, e lá no texto, no paralelismo, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue se derramará. Por que Deus estabelece essa pena de morte, que está lá no Antigo Testamento? Especialmente foi revelada lá. Porque o meio de refrear o mal, né, a violência numa sociedade, é a justiça. É a lei, é que esse mal seja punido. Certo? Então, por que Deus estabelece a pena de morte? Porque, infelizmente, o homem precisa de freios. Se ele sabe que ele sai matando todo mundo aí, não dá em nada. Infelizmente, essa impunidade. Então, Deus está dizendo, eu vou requerer o sangue do homem. Você vai ter que responder à justiça. Certo? Então, quer seja um animal, se o animal matasse lá em Gênesis 9:5, se o animal tirasse a vida de alguém, aquela criatura ali tinha que ser, né, a vida dela tinha que ser tirada. Depois veja aí essas outras referências, né, Êxodo 21:28, 21:12, Números 35:16 a 21. E aí alguém pode dizer, mas isso é quando o Antigo Testamento, pastor, isso é Antigo Testamento. Mas na nova aliança, o Estado é um servo de Deus que instila terror no coração do malfeitor. E tem o poder da espada, lá em Romanos 13, de 1 a 5. Romanos 13, de 1 a 5, né? Um texto conhecido, eu já falei nesse texto também. Todo homem esteja sujeito à autoridade, não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e trarão sobre si mesmos condenação, etc. Aí ele diz aí, a autoridade é ministro de Deus, né, etc. E ele diz assim, não é sem motivo que ela traz a espada. Espada, irmão, é um instrumento de morte. A autoridade não traz a espada para enfeite, não. A espada ali era um instrumento de morte, de punição mesmo. Então o Estado é um servo de Deus e os ímpios deveriam temer esse servo de Deus se ele cumpre a função dele, né? Infelizmente o Estado ele quer ter poder. O Estado tributa e etc. Mas o Estado ele não quer cumprir a sua função de ministrar a justiça. Muitas vezes. Então o Estado ele
Ele não quer exercer o governo. Como é que você vai governar a pessoa se você não executa a justiça? Então vira esse desgoverno que está aí. O poder do Estado cresce a cada dia. Cada vez mais o Estado está mais poderoso, tem mais dinheiro, tem mais influência. Cada vez mais o Estado quer mandar na sua vida, na sua família, né? No que você come, no que você faz. O Estado ele tem poder, né? Mas o verdadeiro governo, que é ministrar a justiça, infelizmente o Estado ele tem negligenciado. Então ao Estado, não à igreja, ao Estado foi dado o poder da espada para executar a vingança. Então não é qualquer um, né? Tem as cortes, né? Os juízes, os magistrados, e aí essas pessoas é que vão ter essa autoridade. Não é isso aqui, irmãos, a Bíblia, nem eu estou advogando fazer justiça com as próprias mãos, se vingar. Deus é o vingador. E o instrumento de Deus são as autoridades legitimamente instituídas por Ele, agindo de modo submisso a Deus, a sua lei. Certo? Então, a pena de morte, ela tem base, o princípio da pena de morte, lá no pacto com Noé. Então, se você tem dúvida dessa questão da pena de morte, estude a aliança lá com Noé. E nós não somos dispensacionalistas. Nós cremos que todos esses pactos feitos ali, eles, dentro da revelação, Deus foi progressivamente nos dando luz até chegar à nova aliança em Cristo, mas que existem ali princípios que era o propósito de Deus que continuasse. Então, a preservação da criação. E uma das maneiras de Deus preservar o mundo e a vida é por meio da punição dos maus, né? Por meio da execução da justiça. Então é claro que o Estado ele é ímpio, infelizmente, e abusa do seu poder, mas o princípio não é anulado porque o Estado é ímpio. Por exemplo, o casamento é de Deus. O casamento se torna um inferno. O casamento, muita gente teme, né, o casamento e não quer e ataca o casamento, porque olha para o casamento por causa do pecado e também por causa das deturpações. Mas o princípio está lá na criação e o princípio é bom. O Estado também, ele é um servo de Deus. E, por princípio, lá originalmente, a sua função é importante, é boa. Se eles abusam do poder, né, isso não retira o propósito original de Deus para o Estado. Então, nós temos que entender isso, que os propósitos de Deus são bons. E por causa do pecado é que essas coisas não funcionam. O propósito de Deus na aliança com Noé era preservar a terra, certo? E uma parte dessa aliança é a obrigação que pertence àqueles em autoridade, quer eles reconheçam ou não. Então, quem está na posição de governo, as autoridades civis, públicas, o propósito de Deus por meio dessa aliança, dessa instituição lá da pena de morte, o propósito é a preservação da vida. Como é que você vai ouvir o Evangelho se você for assassinado, né? Como é que você vai viver para poder cumprir os mandatos pactuais, servir a Deus, conhecer a Deus, glorificar a Deus, prestar culto a Deus, se a sua vida é interrompida? E fica por isso mesmo. Então Deus, esse pacto com Adão, ele tem a ver com a preservação da criação, da vida. Então a pena de morte, ela não visa, a questão não é a morte inicial, a questão é a preservação. Porque aquele criminoso que não é... Irmãos, pode se evangelizar um assassino? Pode sim, viu? Pode se arrepender?
Creio que se arrepende, pode ser. Tem lá o ladrão da cruz, né, que se arrependeu. Ele era um ladrão, mas tudo indica que geralmente o ladrão, o roubo está ligado ao assassinato. Possivelmente ele era um assassino também. Porém, a alma é salva, mas aquilo que o homem deve à justiça, ele tem que pagar. Então, a questão da pena de morte não quer dizer que a pessoa não tem esperança, que ela está perdida. E não tem nada a ver isso. Mas, se você não retira o assassino de circulação, e se ele não se arrepender, ele vai continuar assassinando. Como é que você estanca esse mal? Esse mal, né? Esse câncer, como é que você extirpa ele? Então, o Estado precisa entrar em ação, as autoridades, porque a impunidade, ela multiplica a violência na sociedade. As pessoas não temem. Vamos caminhando aí. Uma dimensão universalista da aliança noética equilibra as escolhas particulares da graça de Deus tratada anteriormente. Essa aliança com Noé inclui toda a criação. Cada criatura viva se beneficiou de suas bênçãos. Então há uma dimensão universalista. Não é que todos serão salvos, porque morreu todo mundo, na verdade, né? Só foi salvo Noé e sua família. Então o que é esse universalismo? É que há um propósito de Deus que inclui toda a criação, é beneficiada. Então, se o mundo está aí, continua, a natureza, não é porque o homem é bonzinho com a criação, não. Não é que o homem... a gente ouve esses discursos aí, né, ambientalistas, e às vezes a gente acha que tem fé na humanidade, começa a ter fé na humanidade, né? Então não, o mundo ele vai ser preservado porque Deus é bom. E essa dimensão universalista da aliança de Deus com Noé nos diz respeito sobre o que esperar no futuro. E o que é que a gente deve esperar? Não é que todos serão salvos. A destruição do perverso pelas águas do dilúvio de Noé deixa esse ponto claro. Mas o universo caído pode esperar a reconstituição completa num dia que está por vir. Então há um plano de Deus para a criação. Alguns dizem que quando Deus diz assim, Deus amou o mundo, o cosmos, a criação, né, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, para os seus eleitos. Então há um plano de Deus que não é salvar só as nossas almas, as nossas vidas, mas há um plano de Deus para a criação que vai ser restaurada. Então essa criação vai ser restaurada um dia. Vai haver novos céus e nova terra. Vai haver uma purificação do pecado. Então a aliança com Noé nos lembra disso. Claro que nós devemos cuidar da terra hoje, né, também. Mas essa terra ela está amaldiçoada pelo pecado. Mas a gente deve lembrar isso, que ela está sendo reservada para, na consumação, ser renovada, né? Passar por uma purificação, ser recriada, em certo sentido. Então, aprecie o caráter gracioso dessa aliança. Né? Essas nuvens de chuva lá do dilúvio trouxeram devastação. Mas havia o que ali? O arco. O arco que a gente chama de arco-íris. Né? E esse arco era o que Deus deu lá? Um sinal da aliança, do pacto. E esse arco dizia o que para a humanidade ímpia? Porque agora, depois do dilúvio, toda vez que viesse uma nuvem escura, o homem dizer, pronto, vai acabar tudo agora de novo. Toda vez que viesse uma chuva, trovão, começasse a chover torrencialmente, vamos dizer, pronto, agora cadê a arca, né? Vamos fazer outra arca aqui. Então Deus colocou o arco para dizer ao homem, para que ele lembrasse que Deus não iria mais destruir o mundo daquela maneira. E isso é graça. E no final da Bíblia o arco reaparece em Apocalipse 4:3, sobre o trono de Deus, resplandecente como esmeralda. Ele relembra a graça de Deus, o arco relembra a graça de Deus para com homens e mulheres corruptos. Desde o início até o final, a graça permanece sustentando e finalmente salvando pecadores. Então, essa preservação de Noé, do mundo, tudo isso é graça. É por causa da aliança, do pacto. Os crentes em Cristo podem se sentir encorajados pelo arco, íris, acima do trono do julgamento de Deus. Então lá no trono do julgamento tem um arco. E a gente olha para o arco
esse sinal da aliança, e lembra, por esse símbolo, da graça de Deus, que é um Deus de aliança. Que Deus fez uma aliança com Noé, e que Deus foi fiel a essa aliança. Não virá outro dilúvio, outra catástrofe nessa magnitude. Então, irmãos, é um pouco aí, não é tudo, né, sobre esses dois pactos, mas a minha ideia é a gente estudar cada um desses pactos. Então, progressivamente Deus foi se revelando no Antigo Testamento, e esses pactos, então, não são contraditórios, né, são desenvolvimentos na história da redenção. Irmãos, vamos ver se tem perguntas para concluir. 1h12 já de live. Ok? Então, eu expus já o assunto. Então vamos ver aí se está claro. Perguntem aí se tem alguma dúvida sobre a nossa aula aí. Alguma dúvida, irmãos? Aproveitem aí. Senão eu vou encerrar orando. Entenderam aí? Houve um pacto lá depois da queda, prometendo o descendente, e também que Deus colocaria inimizade. Então a inimizade vai haver, né? Não é por acaso, não é algo. Deus está atuando na humanidade, resgatando vidas, e isso produz uma guerra, um conflito. E também Noé, nós vemos aí, já vimos, né, muito bem aí sobre a questão dessa aliança com Noé. Então não há perguntas. Então vamos encerrar nossa live orando, pedindo a graça de Deus sobre nós. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos Te louvar por essa oportunidade de aprender mais dessas alianças. Abençoa, Pai, a nossa igreja local. Nos dá entendimento da Tua palavra, ó Deus, em um tempo de confusão. Nos dá ser fiéis à Tua palavra e nos apegar, ó Deus, àquilo que está revelado. E também buscar, com a ajuda do Senhor, viver e praticar e aplicar às nossas vidas aquilo que cremos. Ó Deus, nos dá fé e arrependimento a cada dia. Não nos deixa desesperar em meio ao mundo que parece cada vez mais ir para o caos, e nos dá uma boa semana, nos dá a Tua graça, nos dá confiar no Teu cuidado, na Tua provisão. Assim oramos, assim Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe cada irmão, a graça e a paz, uma boa semana, e até uma próxima oportunidade, encerrando aqui a nossa transmissão. Amém.